Olha só, gente, quem vai aparecer agora no nosso comentário, ou melhor, no nosso vídeo. Olha só, sou Fagundes, hoje são 24 de julho de 2021, na descrição, link para esta matéria. Lula e Chico Buarque assinam, olha só, assinam carta contra embargo a Cuba, gente. Se não houvesse, gente, esses embargos a Cuba, o que a gente vê hoje no país ou na ilha seria 3 ou 4 vezes pior. E eu vou explicar para vocês o porquê já já. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Curte nosso canal, seja um colaborador e tem o seu nome na descrição do vídeo. Lembrando que segunda-feira, agora dia 26, às 20 horas, a nossa live. O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e o compositor Chico Buarque e ainda mais de 440 personalidades pelo mundo assinaram uma carta pública contra as sanções dos Estados Unidos em relação a Cuba. O documento foi publicado pelo jornal norte-americano The New York Times nesta sexta-feira, 23. O texto pede que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retire os embargos criados pelo antecessor Donald Trump. O país socialista cubano vem passando por uma grave crise devido ao regime ditatorial adotado. A carta é uma tentativa da esquerda para que Cuba volte a fazer comércio com os Estados Unidos e, portanto, volte a receber o sustento da máquina socialista. Sabe o que eu acho interessante, gente? Olha só, quando Bolsonaro fala em negociar com os Estados Unidos, o que eles dizem? Que Bolsonaro está lambendo as botas do Trump, né? Lembram disso? Que Bolsonaro entregou o Brasil aos Estados Unidos. Agora, você vê que contradição, os mesmos que acusam, né, o Brasil de querer fazer negócio com os Estados Unidos e colocam... são os mesmos que assinam a carta pedindo para que os Estados Unidos abram as portas para que Cuba negocie com os Estados Unidos. Não é um pouco meio controverso? Cuba pode negociar com os Estados Unidos, Brasil não pode? Você vai entender já já o porquê. Entre as assinaturas, além dos dois brasileiros, também encontra-se a parlamentar Gleisi Hoffmann e o ator Wagner Moura. Aquele, sabe, do Marighella Negrão? Não, mano, essa é pra lascar o cano, cara. Mas tudo bem, vambora. Os cidadãos cubanos têm se manifestado contra a fome, pela liberdade, denunciando a ditadura, comandada hoje pelo sucessor de Fidel e Raul Castro, Miguel Dias-Canel. O comentarista político Bruno Dornelles, durante o boletim da noite de sexta-feira, 23, ressaltou a hipocrisia da carta assinada por personalidades de esquerda pedindo a retirada dos embargos econômicos, mas deixando de comentar sobre as centenas de pessoas desaparecidas no regime cubano. Tem apenas que se dizer o seguinte: uma pessoa que olha para quase 600 pessoas que estão desaparecidas por um regime, que podem estar mortas, se não estão mortas, estão sendo presos políticos, podem estar sendo torturados, mas eles levantam em meio a todos esses desaparecimentos que os problemas são os Estados Unidos. Isso não é mais uma desconexão da realidade, isso é uma mentira deslavada, isso já é psicopatia, apontou Dornelles. Ou seja, eles fingem que não tem mortes lá, eles fingem que não tem perseguição, eles fazem de conta que o pessoal que sumiu lá não é culpa do regime cubano, e sim dos Estados Unidos. Ou seja, eles fazem o que eles fazem de melhor em todo o sistema socialista, culpar os outros por aquilo que eles fazem. Né? Veja só, eu vou explicar para vocês aqui. Muitas pessoas podem falar, pô, mas os embargos, gente, prejudica Cuba. Gente, os embargos prejudicam Cuba, o povo sofre. Mas sem os embargos é pior. Por que é pior? Porque é o que mantém o sistema comunista. Me diga, o que fortalece o sistema comunista é o trabalho escravo da população. E esse trabalho escravo é para atender uma demanda. Demanda de quem? Do povo? Não. Vamos lá. Se os Estados Unidos abrem as portas hoje para comércio com Cuba, o que vai acontecer? Um regime
que está sem dinheiro porque não funciona o seu sistema, né, de governo, né, de capitalizar verba, dinheiro, enfim, de gerar dinheiro, de gerar recursos, né? Esse sistema não funciona, esse sistema socialista, esse sistema comunista, né? Eles dizem que só não funciona, gente, não funciona. Então o que acontece? Eles precisam do capitalismo. Então o que eles fazem? Eles pegam e fortalecem o seu regime negociando com outros países. A abertura de comércio com os Estados Unidos, a volta ao comércio com os Estados Unidos, esses embargos que foram impostos, vai fortalecer apenas o Estado, o governo, não o povo. O povo não vai ganhar nada. O que o povo vai ganhar, gente, é mais trabalho, é mais opressão. Por quê? Porque um governo abastecido de dinheiro é um governo um governo abastecido de dinheiro que controla uma sociedade, oprime mais ainda, porque o dinheiro que vai para Cuba não vai para o povo, não é destinado ao povo, e sim é destinado à manutenção do governo, ou seja, o governo cubano detém o quê? Precisa de um exército, isso requer dinheiro. O governo cubano precisa de um controle sobre as massas, isso requer dinheiro. O governo cubano requer o controle da tecnologia, da internet sobre o povo, isso requer dinheiro. Tudo requer dinheiro. Por quê? Porque não funciona o tal do regime comunista, socialista, igualdade para todos. Não tem, gente. Igualdade de pobre para pobre e igualdade dos poucos ricos para os poucos ricos, né? Então, abrir o comércio hoje com os Estados Unidos é oprimir mais o povo e fortalecer mais o sistema cubano. É igual o que acontecia aqui no Brasil com Mais Médico, como eu já expliquei. 30% do dinheiro ficava com o médico, 80% do dinheiro ia para onde? Ia para o governo. Ou seja, o povo trabalha para sustentar o Estado. O povo vive para sustentar o Estado. O povo vive para fazer o Estado funcionar. Não é o Estado que existe para cuidar das pessoas, não é o Estado quem vai atender as pessoas, não, é as pessoas que atendem o Estado. Aqui no Brasil, você tem o SUS, tá, não é grande coisa, mas você tem SUS, você tem a educação, você tem dinheiro das verbas que, infelizmente, né, são desviadas, tá, mas você tem, né, um país que trabalha para dar um conforto para a sociedade, que busca trazer uma educação, que busca trazer saúde. O nosso regime democrático, presidencialista, né, de eleições diretas, né, que representam o povo, ele tem um sistema que é o Estado quem trabalha para o povo e não vice-versa. Você é concursado, você todo mês recebe 2, 3, 4 mil reais. Você lá em Cuba não tem isso. Lá você trabalha e o que você tem é uma cadernetinha, uma merrequinha, uma pobretazinha, um salário. Por exemplo, um médico lá ganha em torno de 150 reais. Olha o que o médico ganha mais ou menos em Cuba. Aqui no Brasil o cara ganha 15 mil, mais ou menos. Lá ele ganha 150 reais. Vocês estão entendendo? Então, esse tipo de regime, ele se fortalece com o dinheiro para oprimir a sua sociedade. Por exemplo, você pega, por exemplo, Coreia do Norte, investe 70% do seu PIB. Aonde? Em armas. Qual é a ideia de Cuba? É derrubar o embargo para os caras fortalecerem o sistema socialista e investirem em quê? Em armas, em milícias, em exército. Para quê? Para continuar controlando o povo. Olha a China, como é que funciona a China? Exército, milícia. Olha a Venezuela, como é que está a Venezuela hoje? O exército fortalecido, o povo oprimido. Né? Então, gente, embargo hoje é o que impede a expansão, o crescimento do governo comunista. O que está quebrando hoje o governo comunista são esses embargos, porque eles não estão conseguindo abastecer os cofrinhos. Como outrora, como antes, quando o Brasil era governado pelo PT, Porto de Mariel. Tá lá, gente, nunca pagaram a gente. Bilhões de reais que desceram pelo ralo, dinheiro nosso. Mais médico foi mais de 5 bilhões para os caras. Dinheiro que poderia ser aplicado na nossa saúde foi para lá. E olha a situação que está o país.
Vocês estão entendendo? Então, você vê que o Lulita e o Chico Buarque aqui, eles não estão defendendo o povo cubano, eles estão defendendo a ditadura cubana. Os embargos vão a derrubada dos embargos fortalece o regime. Eles estão vendo que o regime está caindo, está fracassando, o regime não está se sustentando mais. Eles estão vendo que o sistema que eles querem implantar econômico é um sistema que literalmente escraviza o povo. Eles querem dar a ideia que o sistema é bom, mas na verdade não é. Se dependesse dessa turma, gente, sabe como é que a gente vivia? A gente vivia do câmbio. Sabe como é que é o negócio de câmbio? Eu tenho uma vaca, troco por um bode. O cara tem um bode, troca por um saco de feijão. O cara tem um saco de feijão. Eu tenho 2 sacos de feijão, mas não tenho uma vaca. Aí o cara fala, eu tenho 2 vacas, mas não tenho feijão. Eu vou lhe dar uma vaca, você me dá um saco de feijão. Pronto, tá resolvido. É assim que funciona, gente. Enquanto eles é quem ficam com dinheiro. Você quer ver uma coisa? O cara lá em Cuba, os caras, gente, fazem uma consulta para ganhar uma dúzia de ovos. Vocês têm ideia do que é isso? O cara fazer uma consulta para ganhar uma dúzia de ovos? É assim que funciona em Cuba. Você quer viver a tua vida no Brasil assim? Você já olhou os automóveis de Cuba, gente? É da década de 70. O país parou na década de 70. Então é isso, gente. O Lulita e sua trupe, quando colocam os Estados Unidos contra a parede, não é pelo bem do povo, não. É pelo bem do regime comunista. Porque o regime comunista está falindo. Eles precisam injetar dinheiro lá dentro. E a ideia é abrir o comércio com os Estados Unidos para os Estados Unidos alimentar financeiramente o regime cubano. Né? Como antes era nós quem fazíamos isso aqui no Brasil. Né? Bolsonaro fechou as portas. Tá aí, ó, pipocou Argentina, pipocou Venezuela e pipocou agora Cuba também. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Depois que o governo petista caiu, junto com ele caiu os países que viviam mamando no Brasil. E agora os caras estão desesperados atrás dos Estados Unidos. O mesmo país que eles criticaram tanto, que eles meteram tanto, sabe? É o país colonialista. Aí porque o país colonialista... Mas é engraçado que eles estão pedindo arrego justamente a esse país. Não é estranho isso não pra você? Não parece estranho? O Brasil não pode. Cuba pode? Por quê, gente? Porque o Brasil vive um regime liberal. Cuba vive um regime opressor, que precisa ser alimentado pela máquina. E ó, din-din. Fui, gente. Chave Pix, conta bancária, ajuda o nosso canal, dá aquela forcinha, né? Não esquece de nos ajudar. E segunda-feira, a nossa live às 20 horas. Dia 26. Fui!